E a gente hoje vai dar uma passeada nas escrituras, vamos falar, deixa eu colocar um fundo musical, que eu gosto de deixar um fundo musical. Eu vou pincelar para vocês sobre o seminário que eu tenho de ativação de sonhos proféticos e eu creio que vai abrir a visão de muita gente, tá? Deixa eu colocar um fundinho aqui, eu gosto de deixar um fundinho tocando. Em nome de Jesus, glória a Deus, vai ser poderoso hoje. Deixar um fundinho, então vamos começar? Vamos começar em nome de Jesus. Eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia em Jó 34:14. Livro de Jó 34, versículo 14. Em nome de Jesus. Jó 34:14 diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não nos damos atenção. De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Meu Deus. Queridos, Deus, uma das formas mais fáceis de Deus comunicar com a gente aqui na Terra são os sonhos, tá? Só que nem todo mundo sonha e nem todo mundo tem discernimento dos sonhos, tá? Tem pessoas que têm muita dificuldade de lembrar do sonho, tem pessoas que têm sonhos embaralhados, né? E eu quero que você comece hoje a mergulhar nas escrituras e entender o porquê que o seu sonho profético não está ativado, tá? Mas antes da gente caminhar, eu vou pegar um gancho aqui e eu quero que você abra sua Bíblia em Jó 38, 33. Vai só um pouquinho à frente agora. Jó 38, no versículo 33. Que diz assim. É um código já no mundo espiritual, tá? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra, Jó? Aqui o próprio Deus está tendo uma comunicação com Jó. E ele está falando para Jó assim: Jó, tu sabe que no céu tem leis. Tu consegue aplicar essas leis trazendo para a terra? Você consegue descer as leis para a terra e trabalhar todas elas a teu favor? O mundo espiritual é um tribunal. Muitas pessoas ainda não tiveram essa dimensão. Eles têm dificuldade de entender que Deus, ele é o justo juiz. Jesus é o seu advogado. O Espírito Santo, sua fiel testemunha. E os seus acusadores são os espíritos ruins, né, que estão pairando nessa terra. Se Deus está falando para Jó que tem leis, ele não vai passar por cima das leis que ele constituiu dentro da palavra para te agradar ou para me agradar. Ele é justo, como eu falei. Se ele é justo com o ímpio, com o crente. Ele é justo com o diabo, ele é justo com você. Ele é soberano, ele não tem imparcialidade, tá? E eu quero que você comece agora, no nome de Jesus, entender algo. A gente vai caminhar muito na Bíblia, tá? Vou deixar ela aqui que a gente vai dar uma bela de uma passeada. Eu quero que você entenda que Deus, querido, Deus está interessado em participar e se comunicar com você o tempo todo. Nós somos um fragmento do DNA de Deus na Terra. Você tem um DNA espiritual, como eu sempre falo, você tem uma identidade espiritual. Só que tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade de ter esse entendimento, né, do DNA espiritual ou da identidade. Por quê? Porque ainda não acessou a paternidade, porque ainda tem dúvidas, porque alguém te magoou de uma forma tão grande, você tá com a sua alma ferida, ela bloqueia o campo espiritual, tá? Os sentimentos, quando eles não estão nos seus devidos lugares, eles acabam te prejudicando, tá? Tanto espiritualmente, mentalmente e fisicamente, tá? É uma tricologia. Então, quando você está com seus sentimentos desalinhados, que a gente fala, você não está dentro dos frutos do Espírito, que é o equilíbrio, você começa a ter dificuldade para ouvir a voz de Deus. E aí você acaba precisando do quê? Um profeta, um pastor, de algo lá fora, coisa que já está dentro de você. E para você ter esse discernimento da voz de Deus se comunicar muito rápido com você, que ele tem prazer de falar. Você lembra que em Gênesis Deus descia todos os dias, não era um dia sim, um dia não.
Era todos os dias para se comunicar com Adão. Então ele tem prazer, ele quer todo dia falar com você, ele quer te entregar códigos espirituais que só ele vê no mundo espiritual. Não tem como eu acessar o mundo espiritual, eu sou carne, eu tenho uma limitação na terra. Então tem coisas que só o próprio Deus vai te orientar, vai te alertar, vai fazer você estar mais atenta ao seu derredor. Tá? Muitas vezes Deus te dá sonhos te alertando de burburinhos que falam do teu nome. E você não entende, mas quando você está na fiação com o Espírito Santo, você vai falar assim, meu Deus, eu já entendi. E aí Deus vai trazer assim, ó, na tua porta, tudo que ele já te mostrou no sonho. E outra coisa que eu quero falar para você, o Espírito de Jesus, ele é o Espírito da profecia, tá? O Espírito de Jesus, ele é a própria profecia. Então nós precisamos ter essa comunhão bem ativada com o Espírito Santo. Porque uma vez que você está, eu falo para vocês, deixa eu acenar para o meu povo. Quero que você entenda uma coisa. Tem pessoas, queridos, que o Espírito Santo está do seu lado. Você aceitou Jesus, ele veio, só que ele não está dentro. Ele não está dentro. Por que ele não está dentro? Porque para o Espírito Santo entrar, ele precisa de santidade. E a santidade, queridos, é algo muito valioso. E eu falo para quem está comigo que a santidade, a libertação em alto nível são uma escada que você sobe degrau por degrau. Esse degrau que você sobe, shalom, meu amigo, estava esperando ele entrar, glória a Deus. Deus trouxe esse homem na minha porta hoje. Deus trouxe esse homem na minha porta e eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na vida dele. Presta atenção. Tem pessoas que o Espírito Santo está do lado. Deus, o Espírito Santo para entrar dentro, morar dentro, você ser o tabernáculo, né? Você carregar o Espírito Santo, que ele está dentro de você, você precisa passar por níveis de libertação, como eu falei. E não é só um dia, 2. Tem libertações, queridos, que demora 2 anos, 3. Principalmente a libertação dos espíritos de loucura. Os espíritos de loucura não é da noite para o dia. Eles te atormentam muito tempo ainda. Então você, para passar pelo processo de uma libertação de espíritos de loucura, é de 3 a 4 anos. Libertação sexual, de 2 a 3 anos. Então não é da noite para o dia. Você conquista sua identidade espiritual, sua libertação, quando você consegue, dia após dia, falar não para o pecado. Quando o pecado não deixou de ser seu melhor amigo. Porque tem gente que está sentado no banco da igreja, só que o pecado é seu melhor amigo. Você toma banho com ele, você dorme com ele, e aí no outro dia você vai para o culto, você vai lá, adora, faz isso, faz aquilo, mas não tem comunhão com Deus de verdade. Porque para o Espírito Santo entrar dentro de você, ele precisa encontrar um ambiente limpo, um ambiente todo limpo. E se tiver uma emoção desalinhada, uma falta de perdão, uma amargura, uma mágoa, aí dentro, eu quero que você me mostre nas escrituras aonde que o Espírito Santo entrou. Preciso que você me mostre aqui, porque eu não encontro um parâmetro me mostrando que o Espírito Santo ele compactua com sentimentos que alimentam Satanás. Tem sentimentos que você dá comida para Satanás todos os dias. Eu não sei nem porque que eu estou falando isso. Você vê que a live tomou um rumo diferente, que a gente está falando de sonhos. Mas, enfim, Deus quer falar. Então, para o Espírito Santo de Deus passar a morar dentro de você, você precisa estar alinhada. Corpo, alma e espírito. Não dá para ser só um e o outro não. Não dá para você ter um corpo bonito, fala bonito, prega bonito, tem dons, mas não tem a presença. Não dá. Tem que ser os 3 unidos em um só propósito. Tem pessoas que são lindas por fora, bonitas, falam bem, mas são sepulcro caiado. Tá toda bonitinha, mas por dentro tá morta espiritualmente, porque não conhece, não estuda. E qualquer coisa que te entrega na tua igreja, você come aquela comida às vezes está contaminada. Uma comida contaminada, querido, o Espírito Santo vomita. O Espírito Santo vomita. Tem que ser uma comida consagrada ao Senhor, um alimento sólido, algo que edifica o teu espírito. Amém? Olha só, o Espírito Santo, ele é a própria eternidade. Deus, ele é a própria eternidade. E eu quero que você entenda que na eternidade existe 3 níveis de tempo. Tem o Kairos, que é o tempo de Deus.
Tem o Cronos, que é o que você vive, matéria, e tem o Aion, que é o tempo da eternidade. Esse tempo da eternidade é algo que eu e você só vamos conseguir viver com dimensão no espírito. O espírito precisa estar alinhado para entender o que tem nesse tempo da eternidade. E quando esse campo, essa fiação para estar conectada com o Pai, precisa estar os níveis todos libertos. Não dá para ser só um e outro não. Tem que ser todos, tá? Então, quando você é liberto, você consegue fluir nos dons, você consegue ouvir a voz de Deus, e aí você começa a parar de ser dependente de pessoas, dependente de placa, dependente de qualquer coisa, porque hoje em dia o que mais tem é pessoas dependentes, e elas estão tão dependentes mentalmente, não vou nem falar espiritualmente, vou falar mentalmente, sua mente está tão triste, sua alma está tão abalada, você carrega tantas dores que você precisa, infelizmente, de alguém ali, muitas das vezes, para aliciar o ego. E o evangelho não é massagear o ego, o evangelho é confronto. O evangelho é muito não. É mais não que sim. Você vai viver uma vida de não. E o povo não está disposto a falar não para as coisas do mundo. A maioria das pessoas, eu vou ser sincera, quer libertação, mas acho que é passe de mágica. A pastora vai orar, a pastora vai ministrar um dia, eu estou liberta. Não, querido. Eu ainda estou em processo de libertação. Eu vivo em processo de libertação. Aquele que está de pé, cuide para não cair. É um processo dia após dia. E tem 3 formas que Deus fala com a gente. São as visões, profecias, né? E os sonhos. E o que acontece quando você não sonha? Vou te dar 3 exemplos, tá? 3 exemplos. Provérbios 12, 25, tá? Provérbios 12, 25 fala sobre depressão. Tem pessoas, queridos, que ela tá no nível de depressão, ansiedade, essas doenças psicossomáticas. Quando a pessoa está com essas dores ativadas, né? Esses sentimentos ativados, o que acontece? A sua alma tá doente. E a sua alma começa a te levar para cativeiros. E aí você fica dependente do quê? Paz do Senhor. Vamos lá. O que acontece com a sua alma? Quando você está com depressão, que você vai no psicólogo, daqui a pouco você vai no psiquiatra, a tendência é ele te passar remédio. O remédio bloqueia o mundo espiritual. Quem está comigo já sabe, já pegou esse código. Quando você toma remédio, ele bloqueia, é um bloqueador do mundo espiritual. Porque você começa a dormir mais. Você começa a não ter vida, porque você fica muito trancada. Eles te dão remédio para você ficar anestesiada. Uma vez você anestesiada, querido, Deus não tem como falar. Você está dormindo. Só que não é um sono normal, um sono racional, que você tem sonhos. É um bloqueador. Eles bloqueiam hormônios. Então não tem como Deus descer o rolo da revelação em sonhos para uma pessoa que está tomando medicação. Não tem como. Então, para você fluir nos sonhos proféticos, primeiro você precisa... Paz, pastora, minha linda, minha amada. Para você fluir nos sonhos proféticos, primeiro, você precisa ser liberta da onde? Da área da mente. Olha só, da área da mente. Porque na área da mente está o seu maior campo de batalha. O maior campo de batalha não é as pessoas na rua te olhando, não é as pessoas te julgando, é a sua mente trabalhando contra você. Quando a sua mente trabalha contra você, automaticamente o seu corpo manifesta dores, porque a sua alma está jogando combustível para o seu corpo adoecer. Uma vez que falam de você, você se adoece, você começa a entrar em cativeiros. E não é o intuito de ninguém viver preso em cativeiro. Uma vez que você sai, Isaías 61 diz que a unção está sobre ele, e ele está tirando, libertando pessoas de cativeiros, de prisões espirituais. Existem prisões, queridos, que você está mais preso do que qualquer pessoa que está dentro de uma cadeia física. Tem pessoas que estão numa cadeia física, mas está viva lá. Você vê que ainda continua fazendo coisa errada, mesmo preso lá dentro. E tem pessoas que estão presas em cativeiros, morto, vivo dentro de casa. Não faz mais nada, não ora, não jejua, não lê uma palavra, não faz nada. Então existem prisões, queridos, que é pior do que a física. É a espiritual. E uma vez que você se encontra dependente de medicação, dependente debaixo desse trono dos espíritos de loucura, Deus não consegue acessar. Não tem como os códigos descer.
Outro sintoma, Salmos 103, versículo 6, fala sobre opressão, tá? Opressão, o que é opressão? Pode ser também uma cegueira espiritual, tá? Porque uma pessoa que é cega espiritualmente, ela tá alisando o pecado, tá? Ela tá indo para a igreja, mas ela acha que é muito que estão cobrando dela. Ela acha que ela pode sair com qualquer um, dormir com qualquer homem, voltar para a igreja no outro dia. Ela acha que ela pode beber a cervejinha dela, voltar para a igreja. Então ela tá com uma cegueira espiritual. Ela não entendeu o poder do evangelho. Então ela não foi liberta de verdade, tá? Ela só aceitou Jesus. Ela tem direito à salvação, vamos ser sinceros. Ela pode chegar no tribunal de Jesus. Não quer dizer que ela é liberta, tá? E aí começa o que também? Essa cegueira espiritual traz opressão. Opressão, queridos, é em volta de você. São forças malignas que trabalham contra a sua vida. Sabe quando você entra num ambiente e você fala assim, comecei a me dar dor de cabeça. Não, eu entrei no ambiente, eu senti algo ruim. Eu saí triste, tô com vontade de chorar. Opressão, tem algo no ambiente. Tá? Como eu já falei, eu dei um exemplo para vocês, que eu fui na conferência agora da pastora Larissa Argolo, e era um ambiente santificado, só tem ministrações de cristãos, só que eu não me senti bem. Não me senti bem, eu não saí do quarto, não participei de muita coisa, mas eu entendi, queridos, era porque tinha pessoas ali que não eram da escola, eram pessoas que foram para conhecer, porque puderam comprar o ingresso, então eles não estavam na mesma fiação, foram pessoas para sugar algo que elas não conquistaram no mundo espiritual. A unção para você conseguir, você tem que pagar preço. E ali eu tinha pagado meu preço e queria receber algo e pessoas não tinham pagado nada, estavam ali como sanguessuga. Então, infelizmente, tinha uma opressão no lugar. Falando pessoal para mim, tá? Cada um sentiu individual. Para mim, eu senti o peso. Então, tem lugares que vai oprimir a pessoa. E pode ser também que às vezes na sua casa está dentro desse espaço opressor. Talvez abra uma porta, talvez você não entendeu, mas tem um amuleto, tem um portal que Satanás consegue acessar a sua casa. E uma vez que tem algo dentro, gente, avisa para elas aí que se tiver mudo, entre e sai de novo, por favor. Uma vez que tem um portal, a gente fala um portal dentro da sua casa, que o inimigo se esconde, ele consegue trazer opressão. Tem presentes que você ganha, que infelizmente a pessoa te deu, mas às vezes ela nem sabia, ela deu de bom coração. Só que ela comprou algo que foi consagrado a Satanás. E assim, nós não sabemos tudo. A gente não sabe, tem pessoas que para vender muito, elas fazem o quê? Elas consagram isso. Olha, eu comprei 10 garrafas. Agora eu vou consagrar a Satanás e eu quero que essas garrafas vendam muito. E começa a vender. E aí a pessoa foi lá na inocência e comprou e te deu. Só que aquele objeto foi consagrado a uma entidade. Então ela começa a fazer o quê? Trazer problemas, opressão para sua casa. Você precisa estar na fiação para discernir isso, tá? Então, outro sintoma que você não consegue sonhar é a opressão espiritual. Primeiro foi os medicamentos, que eu falei para você, né? A área das doenças psicossomáticas. E a outra área é a possessão, tá? Possessão, queridos, está em Mateus 1:23, tá? Possessão demoníaca. Aqui, queridos, demônio já não está mais fora. Ele entrou, é corpo, alma e espírito. Então ele tomou os três compartimentos que a gente fala. Corpo, alma e espírito. Então já a pessoa não pensa mais por ela não vive mais por ela não come mais por ela, porque os demônios eles estão dentro. Então eles governam tudo dela. Como que entrou? Aí tem que fazer um mapeamento. Qual foi tamanha porta que aquela pessoa abriu para esses demônios estarem entrando? Uma vez que você abre a porta, eles entram e chamam outros, que chamam outros, como eu falei na live passada de Mamon. Um abismo chama o outro. Você abre para um demônio de dinheiro, mas o demônio do dinheiro traz o espírito de loucura, que traz outros espíritos, e assim, quando você vê, tem uma ninhada dentro de você, e eles começam a te bloquear no mundo espiritual. Eles começam a travar a sua vida constantemente. E aí você não escuta a voz de Deus, você não sonha, os seus sonhos ficam enterrados. Você fala, Thalita, eu não consigo romper na área financeira. Por que você não consegue? Se as bênçãos do Senhor perseguem o povo de Deus. Tem algo em desacordo. Por que tem coisas que você está passando por doenças que a Bíblia fala que Jesus já veio, levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores? Tem algo em desacordo.
Uma vez que você acessa o mundo espiritual, uma vez que você entende os códigos, as chaves, tudo muda na sua vida. O seu contexto familiar muda, sua vida espiritual muda, sua forma de pensar muda e o seu físico muda. Não tem como só mudar um lado. Se mudou um lado, você precisa de libertação. Precisa de libertação. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Vocês pegaram até aqui 3 sintomas que a pessoa não consegue sonhar, fica preso no mundo espiritual, tá? Salmos 16, versículo 7, tá? Salmos 16, versículo 7. Deixa eu abrir minha Bíblia. Vamos para a Bíblia. Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia. Salmos 16, versículo 7 diz assim: Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Pegou esse código? Durante a noite, detalhe, a Bíblia diz que Deus ama quem busca Ele nas madrugadas. Eu já passei esse código, vou continuar passando mais uma vez, porque talvez você não estava na live. Por que o o bispo Bruno Leonardo rompeu de milhões de seguidores? Os horários proféticos, ele acessou o campo certo, ele orou no horário certo, abriu-se uma porta, rompeu no mundo espiritual, que ele pegou esses códigos e as pessoas não entenderam que as madrugadas, quanto mais sacrifício você faz, quando você ora ali, mesmo que sua carne está querendo dormir e você está de pé orando, tem algo se movimentando muito rápido. E eu digo com propriedade. Porque depois que eu comecei a romper 3 da manhã nas orações, que seja 10 minutos, querido, como eu falei, que seja 15, que seja 20, você despertou, se levantou para orar. A Bíblia diz que Deus ama os que buscam Ele e tem prazer de se revelar a eles. Uma vez que você acessa o portal certo, a hora certa, a sua vida aqui na terra começa a ter um rumo diferente. E eu digo com propriedade que as promessas começaram a se ativar muito rápido na minha vida. E eu não tô contando história de carochinha, porque quem vive comigo sabe, quem tá comigo sabe que as coisas estão fluindo muito rápido. E eu tenho até medo. Eu tenho medo. Porque meu marido não é cristão, eu já falei pra vocês, tem coisas que a gente tem que ir, ó. Mas eu sei o acelerar de Deus, eu tô pagando esse preço pela vida do meu esposo. Mas eu quero dizer pra vocês que Deus tá falando aqui em Salmos que Ele quer se comunicar com você à noite, mas você precisa estar com a sua consciência bem, não pode estar dopada de remédio, não pode todo dia você ir lá e tomar diazepam, tomar um monte de remédio. Queridos, eu não sou contra, só que quando a pessoa chega pra mim, né, ela chega aqui no meu ministério tomando remédio, eu preciso alinhar a alma dessa pessoa. Eu preciso tirar essa pessoa dos cativeiros. Eu preciso trazer ela de volta. Ela está presa em algum lugar. Tem que soltar ela do mundo espiritual. E, consequentemente, eu tenho relatos no meu ministério. Eu vou começar a postar os frutos, porque o povo está chicoteando meu ministério, falando que não tem fruto. E eu vou começar a postar os frutos de pessoas que chegaram para mim tomando tarja preta altíssima. Sem perspectiva de vida. Pessoa morta espiritualmente, sentada no banco da igreja, com pastor, com líder, e nada de soltar aquela pessoa do mundo espiritual, porque você tem unção. Não é qualquer pessoa que solta você do mundo espiritual. Existe uma unção derramada para a pessoa. Não adianta qualquer pessoa querer entrar no mundo espiritual e soltar aquela pessoa. Tem uma unção delegada diferente para ministro de cura e libertação. Tá? Você vê que Moisés era libertador. Josué passou a unção, mas não foi libertador, foi estrategista. Então tem chamados e unções diferentes. A capa foi passada, mas Josué era estrategista. Não era libertador. Tem diferença, tá? Então, uma vez que você consegue soltar essa pessoa de dependência de remédios, essa pessoa começa a ver o mundo físico e o mundo espiritual diferente. E aí começa um processo de libertação, porque você começa a limpar a alma dela através do Espírito Santo, você é direcionada com muito entendimento, conhecimento, sabedoria, né? Você tem que fluir nesses dons para você ajudar alguém, e aí você entende que a pessoa vai começando a sair, ela vai rompendo. A escada que eu falei para vocês, vai uma, vai duas, daqui a pouco, onde ela estava sufocada, ela começa a respirar. E ela vê uma luz no fim do túnel. E ela começa a ter vida. E essa vida começa a frutificar. A semente que foi lançada germina. E aí começa
a contar o testemunho e ela sai dos cativeiros, tá? Então, para você conseguir receber os códigos da eternidade, que os sonhos, queridos, nada mais é do que pergaminhos do céu. São pergaminhos, só que eles vêm codificados. Deus, ele não vai te dar um sonho aberto, é muito difícil, não é impossível, tá? Não é impossível. Mas geralmente Deus, ele quer te estruturar onde? Na palavra dele. Na palavra dele tá os códigos. Uma vez que você conhece bem as escrituras, quando você sonha, você discerne aonde está a resposta do que Deus está te mostrando. Você não vai para o Google. Porque o Google, queridos, é ocultismo. Onde está o ocultismo? Eu até deixei anotado. Levítico 19, 26. Está lá o ocultismo. Deus não gosta. Tudo que acessa o mundo espiritual, sem o consentimento do Espírito Santo de Deus, é ocultismo. Ele abomina, tá? Então, quando Deus está nas madrugadas, você sonhando, tá? Porque você dorme, mas o seu espírito não. Quem já fez seminário comigo sabe. O seu espírito, ele não dorme. O seu espírito é um pedaço de Deus em você, é o seu DNA. Então, quando você está dormindo, o seu espírito, ele está acordado. E é ali que Deus está mandando os códigos, ó. Ó os códigos. Ele derrama unção através de sonhos. Ele se revela para os seus em sonhos. E ali ele está jogando os códigos da eternidade. Ele pode estar te dando um alerta que está acontecendo na hora ou algo futurístico. Talvez não é na hora. Mas daqui a 19 dias, 20 dias, 1 mês, 2, acontece. Então você tem que estar atenta às vozes, a voz de Deus que está trazendo esses códigos, tá? Amós 3 fala, Deus não fala nada sem antes falar com os seus santos profetas. Então, nada acontece na sua vida. Ninguém, uma pessoa que tem santidade, comunhão com o Espírito Santo, ela não é pega de surpresa. Não tem como você ser pega de surpresa, senão você está em desacordo com a palavra. Pensa aí com você. Vamos caminhar mais um pouquinho, ó. Salmos 139. Vamos mais um pouquinho aqui agora. Salmos 139, do 13 ao 16. Falei para vocês que a gente ia caminhar na Bíblia, né? Salmos 139, do 13 ao 16, diz assim a palavra. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formastes na barriga da minha mãe. Aí o 15 diz assim. Tu me viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, volta aqui. Os dias que destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Meu Deus, existe um livro da sua vida escrito de quando você nasce até quando você morre. Por que que você está vivendo turbulência? Porque você pisou fora do livro. Porque a Bíblia diz que Deus tem pensamentos melhores. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos maiores ao nosso respeito. E por que que você está vivendo essa turbulência na sua vida? Você está fora do livro. Não que nós não vamos passar por turbulência, porque a Bíblia diz que Deus vai forjar o nosso caráter. E muitas das vezes Ele nos coloca no deserto. Só que tem turbulências que nós entendemos que tem algo errado. É uma tempestade que vem que você não está esperando. Quando Deus vai te colocar no deserto, Ele começa a te estruturar. Ele começa a lapidar o vaso para poder se comunicar com você. E eu falo de tempestade quando vem uma doença da noite pro dia. Te pegou de surpresa. Como assim me pegou de surpresa? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar seus santos profetas. Então, queridos, até a doença que minha mãe tá sofrendo, quem me conhece sabe, tempos antes eu tive o sonho, eu vi a célula, eu vi o exame de raio-x, eu vi o nome da minha mãe. Deus não vai te pegar de surpresa, porque na hora que a bomba chegar no seu colo, você fala assim, o cuidado de Deus era muito grande, Ele me avisou. Então, se você não tem esse nível de fé para entender que nada sai do controle dele, não vai te pegar de surpresa, você precisa ter esse nível de fé elevado. E os sonhos são isso. Quando você uma vez ativa os sonhos,
o campo tá limpo, os códigos descem. Todo dia tem código. Todo dia tem um código para você. E não é normal você não sonhar. E eu vou te explicar o porquê também que você não está sonhando. Eu tirei 3 exemplos, mas agora eu vou te explicar dentro da palavra o porquê que você não está sonhando. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Números 16, Números 12, versículo 6. Números 12, versículo 6 diz assim: Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo em sonhos. Queridos, o seu pastor, a sua cobertura espiritual, o seu pai espiritual, ele é seu profeta. Você é um profeta, mas o seu pai espiritual também é um profeta. Deus, ele vai alertar ele antes. Deus vai dar códigos, vai dar sonhos. Uma pessoa que tem uma cobertura espiritual limpa, com santidade, que vive ali de renúncia, Deus, ele não deixa ninguém enganado. Não tem como, queridos, ele vai dar um alerta, ele está falando aqui, ó, eu me revelo em visões e sonhos, tá? Já vamos falar de visões para você saber o que é visões, tá? Vamos ver aqui mais que eu separei para vocês. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Por que você não consegue sonhar? Primeiro, porque você está com você está com um bloqueio espiritual na área dos sentimentos, como eu já falei. Tem sentimentos desalinhados, tá? Uma vez os seus sentimentos desalinhados, como eu falei, você tá muito alegre, daqui a pouco você tá muito triste, aí você fica muito eufórica, aí você fica muito ansiosa, você não tem o equilíbrio, tá? O equilíbrio. Quando você não tem esse equilíbrio, você não doma os seus sentimentos. Como eu falei, mas falaram da Thalita, perdi o dia, eu vou chorar, eu vou pro quarto, falaram de mim, falaram que essa blusa não combina comigo, essa cor não combina, eu vou chorar. Não, querido, você tem uma identidade. Fala sobre eles, não sobre você. Se estão falando de você é porque não tem tempo para falar de Deus, porque se estivesse falando de Deus não tinha tempo para falar da Thalita, de ninguém. Então, queridos, enquanto eles estão falando de alguém, olhe para você e fala assim: Senhor, estão sem tempo para ti. Obrigado, Pai, porque eu ainda estou na tua presença e eu não me contamino. Eu estou em consagração e eu quero falar do Senhor. Pega isso aqui também agora. Então, uma vez que os sentimentos estão desalinhados, por isso, queridos, que existe a cura interior, tá? E eu já vou alertar vocês, o que tem mais de contaminação no mundo gospel, no nosso mundo evangélico, é constelação familiar. Esse povo que é terapeuta cristã, virou moda. Não é mais psicóloga, agora é terapeuta cristã. Eu vou pegar esse povo cristão. E aí começa a colocar coisas que não vêm de Deus, tá? Uma mistura no meio da igreja, tá? Constelação familiar é antibíblico. Constelação familiar acessa o mundo espiritual sem o consentimento do Espírito Santo. Se fosse uma coisa boa, não era constelação, falando de estrela. Vamos ler dos astros na Bíblia? Vamos ler o que Deus está falando dos astros, que ele condena. Quem trouxe a astrologia para dentro da terra foi os anjos caídos. Os anjos caídos, se eu não estou enganada, Semiasa, Azazel, tem vários nomes que eu podia relatar aqui para você. Eles trouxeram feitiçaria, ocultismo, eles trouxeram como os astros funcionam, como as energias funcionam, eles ensinaram as pessoas a fazer muita coisa que não era para saber. Então, muita coisa as pessoas estão acessando o mundo espiritual ilegalmente, tá? Então, vigia na terra, para você não ir lá e se contaminar. Ocultismo, se isso fosse bom, não precisava pôr o nome constelação, colocava cura interior. Você está limpando, está sendo uma cura de dentro para fora. Sua alma está sendo curada. Por isso que nós cristãos conhecemos bem e nós aplicamos cura interior. Entramos nas câmeras da alma, mas com direcionamento do Espírito Santo. Eu mostro para você o que está em desalinhamento ali do seu espírito com sua alma. Te trago de volta para o mundo físico, porque você está presa nos cativeiros. E eu alinho todos eles e você volta cheia do Espírito Santo. É diferente de constelação. Eu falo que eu já fui em constelação familiar. Eu já fui, voltei pior. Eu voltei pior do que eu cheguei lá. E era cristã, fui indicada. Eu pedi meu dinheiro de volta. Sem brincadeira, queridos. Falei, me devolva meu dinheiro. Em nome de Jesus, eu tô perturbada.
É real o que eu tô falando, eu não vou chegar aqui inventando nada para vocês. Se você tiver dúvida do que eu tô falando, ore ao Senhor. Como eu falei, busque mais entendimento. Peça ao Espírito Santo te revelar se aquilo ali não é mistura no meio do povo da igreja, tá? Querida, pó de ouro é real. Sinais e maravilhas vão perseguir o povo de Deus, mas eu quero te dizer algo. Não fica correndo atrás de gente que fica o tempo todo mostrando sinais e maravilhas. Por quê? Diabo também faz. Se você ver a história de Moisés, Moisés foi lá, jogou o cajado na frente de Faraó, virou a serpente, e os magos, que era do lado das trevas, jogaram também e viraram serpente igual a de Moisés. Então não fica. Ô Glória, seja bem-vinda, querida. Primeira de muitas. Não fica só, mas aquele fulano apresenta sinais e maravilhas, mas aquele fulano mostra isso. Queridos, não faça isso. Unção por unção você tem, eu tenho, busca a sua. Sinais e maravilhas vão perseguir o povo de Deus, mas não é sinal de que a presença está ali, queridos. Isso é dom. Isso é dom. Uma vez que você acessou os 9 dons do Espírito Santo, ele está com você. Deus diz que ele não retira. Mas a nuvem é diferente, queridos. A nuvem é a presença. É onde você chega, a pessoa fala assim, tem algo nela que eu não vi no outro. Tem algo nessa moça que ali eu tô vendo que tem algo diferente. Você consegue sentir a presença. Ela tá dentro, ela mora, a santidade. Então não fica pegado em sinais. Eu não vivo mais isso. Mas fulano me mostrou que aconteceu o pó de ouro. Mas fulano disse que tem habituração de ouro. Mas tem pena de anjo. Queridos, para com isso. Sinais e maravilha até de diabo faz. Então isso não me engrandece os meus olhos. Línguas estranhas? Muito menos. Muito menos. Pode ficar 10 horas falando de língua estranha. Satanás fala também. Satanás rodopia, lê Bíblia, prega, faz sinais e maravilhas. Então é muito difícil você hoje, no meio da sua igreja, ter um entendimento se ali está sendo usado por adivinhação, se ali está sendo usado por espíritos de adivinhação, como a gente já leu aqui algumas passagens em outras lives. Então eu trago vocês para um confronto pessoal. Quem está comigo, quem está debaixo do meu ministério, é um povo que está aprendendo a romper, ter essas experiências, ter sonhos proféticos, ter uma identidade espiritual, parar de correr atrás de profecia, parar de correr atrás de fulano, que apresenta sinais de maravilha, porque o ministério tem isso, queridos, para com isso. Unção não te leva para o céu, o que te leva para o céu é santidade. Unção por unção eu carrego, você carrega, como eu falei, você gera o seu óleo. Só que o que te leva para o céu é santidade. Como saber se é espírito de engano, querida? Lendo Bíblia. Se você não tiver Bíblia na cabeça, qualquer pessoa te engana. O povo vem com meia dúzia de palavra bonita e engana, porque Paulo teve dificuldade de saber se era o espírito do engano. Você vê que Paulo falava o quê? Ele ficou, eu acredito que meses, dias, semanas, que a Bíblia fala que aquela mulher passava e falava, lá vai 2 homens de Deus, lá vai 2 homens de Deus. Tudo mentira, ela era espírito de engano, né? Ela estava ali fazendo algo contra a vontade de Deus. E Paulo diz assim, demorei dias para discernir. Então não é rápido que você discerne. Tem pessoas que às vezes estão do teu lado profetizando, falando em línguas, e você está falando, é cheio do Espírito Santo, está aqui, está ali. Não é. E não é. É espírito de engano. Uma vez que a pessoa tem brecha no mundo espiritual, querido, é espírito de engano. Uma vez que a pessoa não é liberta de dentro para fora, não passou pelo processo inteiro de libertação, que tem os pilares, como eu falei, e quem está comigo sabe que os seminários são muito cansativos, são muito demorados para você ser liberta. Uma vez que você passa por um processo de dentro para fora, aí você entende o que é espírito de engano, da onde vem. Queridos, uma pessoa que você vê que a vida está toda bagunçada, você olha de fora, está toda bonita, mas você vai estudar a história da pessoa, está tudo desconstruído, mas está profetizando, mas falou meu CPF. Querido, CPF tem aplicativo. Para de ser bobo. Aplicativo, ele olha lá, entra lá no Instagram vou dar um exemplo da Eliane tal, aí sonda a tua vida, aí com o número do teu telefone, baixa, aparece o nome da tua mãe, o teu CPF, o nome do teu pai, a rua que tu mora, e aí a pessoa vai lá, coitada, cheia de ferida na alma, carente emocionalmente, esperando algo da parte do Senhor, e aí o profeta usa de má fé e fala teu CPF, pronto, acabou os problemas. Ali é um homem de Deus. Isso aconteceu comigo. Eu vivi isso quando eu não era tratada. Qualquer coisa, queridos, qualquer coisa. Olha só o que a Janaína está falando.
Passou por psicólogos, consulta, nada. A Janaína tem 3 meses que está comigo, não tem nem 3, eu acho. Cheia do Espírito Santo, passou por médico, tomando medicação. Queridos, pelo amor de Deus, quem tem unção de libertação tem, quem não tem, não tem. Quem não tem, não tem. Eu te convido a entrar no meu ministério, eu te convido a fazer prova do que eu carrego. Eu não aceito que a pessoa entre no meu ministério e saia de qualquer jeito, tem que sair liberta. Tem que sair liberta. E tem que sair carregando a ativação de alguma coisa. Um dom ativado, começar a romper financeiramente. Tem que começar. Eu não aceito isso. Mudou todo o contexto, né? Mas tá bom pra vocês aí? Me fala aí. Tá bom pra vocês? O tema saiu até do que eu ia falar, né? Entramos no espírito de loucura. Querido, tem espíritos que te enganam tanto. Vai lá em 2 Samuel. Esaú pede lá para a feiticeira invocar o espírito de Samuel. Aquela mulher enviada de Satanás, ela invoca o espírito do profeta Samuel. A Bíblia diz que o espírito subiu da terra, igualzinho Samuel, falava igual Samuel. Querido, se tu não tiver Bíblia na cabeça, tu vai ser enganada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O que tem de gente no lado dos espíritas, tudo com ferida na alma, querendo escutar algo, querendo escutar a voz de uma pessoa que já morreu. Queridos, quem morreu, morreu, não volta. Queridos, morreu, a Bíblia diz que está num sono eterno. Não, outra coisa, eu ia falar no final, já vou falar. Se você sonhar com uma pessoa que já morreu, tá? Quando você acordar, mas o sonho foi bom, mas eu gostei. Queridos, começa no nome de Jesus. Eu repreendo agora todo espírito da morte. Todo espírito da morte eu repreendo no poder, na autoridade que é no nome de Jesus. Morto não volta, morto não se comunica, é demônio. Ele pega das suas fragilidades, pessoas que você gosta, e começa a te emaranhar ali. Uma vez que você aceita aquele sonho, ele tem livre acesso no teu campo espiritual. Ele começa a dar sonhos que não vêm de Deus. Ele começa a trazer pesadelo. E daqui a pouco você está cheio de problema mental, porque é a área da mente onde ele mais atua. Aí ele traz o quê? Os espíritos de loucura. Vem tudo aqui, ó. Corre aqui, ó. Conseguiu um espaço. Ela não lê Bíblia. Ela não é liberta. Então eu tenho como entrar sobre a vida dela. Eu consigo entrar sobre a vida dela. E uma vez que ele entra através de sonhos, que você acordou e falou assim, que coisa linda, e você chora, ai, meu sonho com a minha mãe que já morreu, a minha mãe veio, falou que tá num lugar lindo. Queridos, demônio te enganando. Ele acessou o mundo espiritual e te colocou. Deus não vai fazer isso, porque Deus fala que quem morreu tá dormindo até o dia do juízo. A Bíblia diz que lá no céu não tem dor, não tem choro. Então, eu quero que você entenda hoje, você não vai me conhecer, eu não vou te conhecer, você não vai conhecer seu marido, você não vai conhecer os seus filhos, porque senão a Bíblia está em desacordo. Quando a gente chegar lá naquele grande dia, querido, se você me olhar, nós vamos saber que nós somos irmãs, mas você não sabe de onde eu vim. Por quê? Se eu olhar para a terra, eu já ensinei para quem está comigo, se você olhar para lá e você falar, cadê meu marido? E aí você olha, ele não está lá. O que você vai sentir? Angústia. Tristeza, medo, e seus filhos se não tiver lá? Tem o livre-arbítrio? E aí? Então a Bíblia mentiu, falou que não tem choro, lá é só alegria. Então ninguém vai se conhecer, é só a gente poder esmiuçar um pouquinho mais a palavra, vai ficar salvo, tá? Vamos voltar pro sonho. Tem horas que Deus muda a rota, né? Mas Deus quer falar com alguém, tá? Então, primeiro, queridos, você precisa ativar essa inocência. Eu já falei para vocês. A Bíblia diz que o céu é das crianças. As crianças são puras, são inocentes. Você vê que a criança, eu bato às vezes, dou um tapa no Pietro, dou um grito. Pietro volta, dentro de 5 minutos ele vem, mamãe. Eu falo, meu Deus, Senhor, me traz esse coração igual ao do meu filho. Porque a gente não consegue ser igual às crianças. As crianças são puras. As crianças são lindas por dentro. Então você precisa fazer o quê? Ativar a criança. Como que você ativa essa criança? Precisa ativar também a inocência, tá? Porque eu falo para quem está comigo, o mundo espiritual é algo que você não vê, né? Você tem limitação, porque você está aqui na Terra ainda. Mas você é um espírito. Se você é um espírito, você tem acesso. Mas para você ter acesso, a sua criança tem que estar ativada e todas as áreas da libertação estarem limpas. Aí o Espírito Santo está dentro. E aí você começa a ter esse entendimento. Uma vez que a criatividade está ativada, quando nós fazemos uma oração direcionada, você consegue acessar o mundo espiritual. Você consegue ver. Sabe quando você está orando? Vou dar outro exemplo. Você está orando no seu quarto,
Você tá lá na presença, aí você sente algo diferente. Aí na sua visão fechada você começa a sentir, você começa a ver o leão da tribo de Judá. Aí daqui a pouco você vê isso, você vê aquilo. E você começa a sentir aquela presença gostosa do Espírito Santo. É a inocência. Criança sua tá ativada. Então você acessou as cortes celestiais. Porque você, na sua limitação física, não tem como. Nós somos limitados, tá? Quero te entregar um código agora. Vai lá em Salmos 16:8. Vai ficar bom agora, viu? Salmos 16. Acho que eu nem vou precisar chegar na apostila, que eu tô dando outra coisa para vocês que eu escrevi. A minha apostila ainda tá aqui, ó. Vamos lá. Salmos 16:8. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Salmos 16, versículo 8. A Bíblia diz assim: estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Eu vou repetir para você. Eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. E Ele está do meu lado direito. O que é esse lado direito? Alguém sabe me dizer? O que é esse lado direito que Deus está falando aqui? Queridos, troquei o filtro. Que filtro é esse? Sangue de Cristo tem poder. Deixa eu mudar meu filtro onde eu estava. O que está acontecendo, Jeová? Vou deixar esse aqui. Tem que pôr filtro. Tem que pôr filtro para não ficar bonita, né? Vamos lá. Então, vou explicar para vocês. Hemisfério esquerdo, querido, hemisfério esquerdo da sua mente. Hemisfério esquerdo simboliza sua área de raciocínio, tá? Você tá com raciocínio direto. Seu lado direito é a criatividade, é o que eu tô tentando explicar para vocês, tá? Uma vez que sua criatividade está ativada, é isso aqui que Deus está falando, eu tô do seu lado direito. Então tá ativando algo dentro de você para você acessar as cortes celestiais, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Quando a sua alma tá machucada, como eu falei, você fica com memórias, com dores, com frustrações, você fica limitada no mundo espiritual. Então você não acessa o que eu tô tentando te explicar hoje, que são os sonhos proféticos, tá? Em Atos 2:25, quando Deus está à sua direita, o espírito da criatividade e da imaginação começa a fluir e o eterno vai receber uma ativação. Uma vez que você ativa o campo profético, você começa a receber os códigos da eternidade. E aqui você já pegou algumas coisas. Primeiro, não pode estar tomando remédio, não pode estar com opressão, não pode estar dependente de vozes que falam ao seu redor, não pode ter possessão demoníaca, tem que estar com a criança ativada, você precisa passar por um processo de cura interior, precisa alinhar os sentimentos, e aí uma vez tudo isso no seu devido lugar, os códigos descem de uma forma sobrenatural, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês. 3 tipos de sonhos, tá? 3 tipos de sonho. Olha o que diz em Salmos 42, versículo 5. O que Deus está falando para Davi? Aquieta minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Uma vez que sua alma está inquieta, como eu falei, os sentimentos em desacordos, o que acontece? Os sentimentos estão desalinhados. Como que Deus vai te mostrar? Vou dar um exemplo. Deus quer te mostrar que tem um burburinho com o teu nome. E aí Ele quer te mostrar uma melhor amiga sua. Nós não temos melhor amiga, nosso melhor amigo é o Espírito Santo, mas às vezes tem pessoas que acham que tem. E aí Deus quer mostrar ali para você algo. Como que Ele vai descer esse rolo para você se você tem uma ferida na sua alma? Se Ele te mostrar que alguém está falando de você, em vez de você ir lá e orar pela pessoa, destronar o que está na vida da pessoa, não, você vai falar assim, não falo mais. Vou me distanciar, agora eu não quero mais, tem uma rede de bloqueio contra essa pessoa na minha vida. Então Deus não te mostra.
Então, para ele descer com as revelações mais profundas da sua vida, como algo que está prestes a acontecer, ou seja, um livramento, ou ele está te mostrando que vai ter um alinhamento na sua vida, uma exortação para a sua vida, e vai tocar em volta dos seus, porque muitas das vezes toca em volta da gente, né? A gente acaba passando por consequências pelas pessoas que estão do nosso lado. Deus, ele quer te dar uma direção, ele está falando assim, desperta aqui, Thalita, eu quero te dar um direcionamento. Mas como que ele vai te dar um direcionamento com tanta ferida na alma? Como que ele vai te dar um direcionamento se você está dependente de remédio? Como que ele vai falar algo para a sua vida se hoje ele te mostrar o oculto e o escondido? Você não tem discernimento, você não tem equilíbrio, você não está dentro dos frutos do Espírito para você começar a guerrear no mundo espiritual, porque a sua guerra não é contra pessoas, é contra seres celestiais, tronos da maldade. Então, quando Deus mostrar algo que está no oculto, ele não está esperando que você vai ficar com raiva da pessoa. Ele quer que você esteja alinhado com ele e vai falar assim, deixa eu achar o altar que está sobre a vida da pessoa. Pera aí que eu vou na madrugada destronar esse capeta. Vou dar um chicote no lombo dele. Então, Deus, ele sabe o momento que ele vai começar a se revelar para você. E precisa passar por esse processo de ativação e libertação dos sonhos, tá? Deixa eu ver o que mais que eu passei para vocês aqui, ó. Memórias lembram feridas passadas, tá? Então, muitas das vezes você vai ver que você fica revivendo feridas porque realmente você não foi curada, tá? Uma pessoa que ela foi traída eu digo mesmo pelo marido, ou pela amiga, pela mãe, ela entra no cativeiro do adultério. Uma vez que ela entra no cativeiro do adultério, ela remoe aquelas dores e ela acha que ela precisa às vezes se vingar. Ou ela acha que todo mundo ao redor dela vai fazer algo contra a vida dela. E uma vez que você está nesse lugar, queridos, preste atenção, você está presa em prisões espirituais. São os famosos cativeiros. Então não pode ficar revisitando dores. Uma vez que Deus já te tirou desse lugar, ele gerou que um testemunho. E um testemunho gerado para a sua vida, você vai edificar pessoas. Você consegue falar o que Deus fez através da sua vida, mas não dói mais. Você não fica jogando aquelas dores em cima da pessoa, sabe? Porque se você não é curada, quando alguém vem te procurar para falar que o marido está traindo, você é a primeira a falar assim, sai fora desse casamento. Você não tem discernimento de tentar tratar. Peraí, será que está embaixo de espírito de encantamento? Será que está acontecendo alguma coisa? Vamos orar, irmã, vamos ver o que Deus vai mexer aqui. Vamos. Alguma coisa você precisa ter para ajudar aquela pessoa. Não falar assim, ó, larga tudo e vai embora. Sabe quem fala larga tudo e vai embora? Quem está dentro de cativeiro, de ferida. E aí não tem nada de bom para passar. Só passa dor, frustração. Por isso que nós temos que ter cuidado até com quem a gente vai pedir um conselho. A pessoa para te dar um conselho, quer dizer, a pessoa está debaixo do espírito de sabedoria. São 7 espíritos de Deus. Está em Isaías, está em Apocalipse. Uma vez que você tem os 7 espíritos de Deus ativados, você tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, você tem os frutos do espírito, está tudo alinhado. Então você consegue colocar aquela pessoa de volta no prumo, sem terminar de matar ela. Porque ela já está lá embaixo. Ela está com as dores, a alma dela está gritando. Então você começa a colocá-la de volta, aonde ela nunca tinha que ter saído, no centro da vontade de Deus, no livro que está escrito sobre a vida dela, igual a gente leu em Salmos. Tem um livro. O nosso livro é perfeito, a minha história é perfeita, eu sei que eu vou viver as promessas, eu sei que tudo vai começar a fluir na minha vida, porque eu estou dentro da vontade de Deus. Eu fechei as brechas. Uma vez elas fechadas, Satanás não tem como levar procuração nenhuma. Ele não pode levar procuração lá no tribunal de Deus. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Vamos ver aqui que eu tenho para passar para vocês. Salmos 121, versículo 6, tá? Salmos 121, versículo 6. Você começa a declarar na sua casa, quando você for dormir. Talvez o quarto tem algo ali, tem um ambiente de opressão. Talvez você comprou uma roupa, não percebeu, a roupa era consagrada, tá? Nem todo mundo tem o hábito de, quando comprar alguma coisa, consagrar ao Senhor. Tem coisas que a gente traz para dentro da nossa casa, que eu já te falei, que vem com influência maligna e fica ali dentro do ambiente. Então você comece a orar ali para o Senhor e falando: o sol não te molestará de dia nem de noite. Eu declaro agora sobre o espanto noturno, que ele tem que bater em retirada. Tem pessoas com insônia. Tem pessoas que não dormem. Tem pessoas que, quando dormem, o espírito de súcubos e íncubos vem pegar ela.
E aí ela tem medo de dormir, que ela fala, só eu dormir, eu sinto aquela angústia, aquela coisa. Não é normal, você precisa descansar. O seu corpo, matéria, precisa descansar. O seu espírito não, ele está acordado. E os códigos estão descendo, e está descendo. E quando você acorda, você fala assim, meu Deus, que sonho foi aquele? Aí Deus olha para a terra e fala assim, filha, tá ativado o teu DNA. Eu tô passando tudo da eternidade. Eu tô passando tudo que tá acontecendo aqui, onde você não tem a visão completa, mas eu tenho. Eu sou teu pai. Teu pai não deixa você enganada. Ô, glória! Santo, aleluia, Jesus. Queridos, existem 3 tipos de sonho, tá? Tem o sonho da carne. O que é o sonho da carne? O sonho da carne é quando sua alma, vou falar da sua alma tá ferida, tá doente. E aí você dormiu pensando em alguma coisa. E você sonhou com aquilo. Então não é coincidência, você dormiu pensando. Sonho de barriga cheia, você come, aí você vai tirar um cochilo. Quem nunca fez isso? Vai tirar um cochilo. É muito bom dormir depois que come. Quando você vai dormir, aí você... Sabe quando você cochila, aí você tem um sonho e você parece estar caindo, né? Ui! Você acorda assim. Isso é sonho de barriga cheia que a gente fala, tá? Tem os sonhos que vêm de Deus, que são sonhos proféticos, que você consegue pegar coisas do mundo espiritual e discernir na sua vida, tá? E tem os sonhos que vêm do diabo. Sonhos do diabo são pesadelos. Pesadelo, Deus não está em pesadelo, tá? Deus não vai te trazer medo, espanto noturno vem do outro lado, tá? Então os sonhos, quando você tiver os sonhos, você precisa discernir. Peraí, Satanás conseguiu entrar no campo, me trouxe medo, tem algo errado. Ah, sonhei besteira, não, foi da carne, realmente. Sabe quando você sonha um monte de coisa embaralhada? Ah, uma hora eu tô aqui em Santos, daqui a pouco eu tô em Cubatão, daqui a pouco eu tô no outro bairro, eu tava na casa da minha tia, depois fui na casa da minha avó. Sonho embaralhado, não é sonho profético. Um sonho profético, ele tem um direcionamento. E no sonho profético, ele vai te dar códigos, sinais, tá? Vamos supor que você olha, como eu falei, você vê uma cor. Tem uma cor que chamou a atenção, tá? Cor amarela. E aí você olha e você acorda e fala assim, tinha algo no sonho que eu discerni que tinha cor amarela. Deus pode te mostrar números, os números são proféticos dentro da palavra. Deus pode te mostrar o quê? Simbologia. A Bíblia está carregada de símbolos. E aí você precisa entender dentro da palavra o que cada símbolo consegue te passar. Eu não tenho como te passar tudo aqui porque é um estudo de mais ou menos 12 horas. Essa mentoria de sonhos são mais ou menos 12 horas. Então eu estou dando uma pincelada para você entender. Igual às vezes a pessoa fala assim, Thalita, sonhei com porco. Sonhei com porco, eu vi muita lama, muita sujeira. Lama é pecado, tá? Lama é pecado. Porco, querida, é demônio. Lembra do gadareno? A manada pediu, né, para ser jogada lá nos porcos. A legião pediu para ser jogada na manada, tá? Porco simboliza desperdício, sujeira. Deus pode estar te mostrando que tem o espírito da mulambo atuando dentro da sua casa. Tem algo ali, tem o espírito do tranca-rua. Alguma coisa está te mostrando. Aí você vai ter que ter o quê? Discernimento espiritual para entender. Você precisa de estudo, bagagem, conhecimento. E aí fica mais fácil de você entender, tá? Quando você sonha com fezes, eu deixei até algumas coisas para passar para vocês aqui, ó. Fezes, tá? Fezes. Quando você sonha com fezes, é iniquidade, tá? Você vê que fezes é algo que você está jogando fora do seu corpo. Uma coisa que não presta. Então pode ser doenças da sua alma também. Deus está te mostrando que a sua alma está doente. Está presa em algum lugar, precisa de limpeza, tá? Morcego, pessoa sugando suas forças, tá? Às vezes você pode sonhar com morcego e você fica na dúvida. São pessoas à sua volta, talvez elas não honram o que você carrega, talvez elas não entendem a visão que Deus te deu, mas tá ali para sugar. Tô aqui porque é confortável, tá legal. Vou falar de mim, pastora ministra, pastora traz bastante coisa do mundo espiritual, vou ficando aqui por enquanto, mas quando eu estiver cheio eu vou lá no outra pessoa, tá? Isso aqui é sanguessuga, é espíritos que vêm só sugar. E a minha oração constante agora no grupo da madrugada é tira. Eu não aceito. Tem que estar na fiação, tem que estar na mesma visão, tá? Deixa eu ver aqui mais. Se você sonhar com ponte, tá? Você sonhar com ponte, tá ali? Então, eu sonhei que eu estava acessando uma ponte, passando de um lado para o outro. Águas cristalinas é coisa limpa, coisa pura. Sua alma tá limpa, né? Então a ponte simboliza o quê? Você está atravessando, tem uma transição no mundo espiritual, tá? Uma transição. Então tem muita coisa. Deixa eu ver se tem mais para passar para vocês.
Eita glória, deixa eu ver se tem aqui. É tanta coisa de sonho. E o filtro que saiu, né? Tá tão bonito o outro filtro. Tava tão bonito. Deixa eu ver o que tem pra passar aqui pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Ô, glória. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando você sonha com candelabro, né? Quando você sonha com candelabro, simboliza o quê? Os 7 Espíritos de Deus, tá? Quando você sonha com oliveira, Thalita, eu sonhei com oliveira, eu vi ali um óleo diferente, é unção. Shalom, minha amiga. É unção. Deus pode derramar no sonho para você, uma unção diferente, ou na oração, tá? Thalita, onde que tá isso na Bíblia? Ó, Zacarias. Lá em Zacarias, deixa eu ver, Zacarias 4, do 1 ao 14. Zacarias teve visões simbólicas como a do candelabro e 2 oliveiras, representando o Espírito Santo e os líderes de Israel. Então tudo está na Bíblia. É como eu falei, a gente que não esmiuçou o livro, tem preguiça, religioso não vai sonhar, tá, gente? Esquece. Religioso não sonha, porque religioso não tem a criança ativada. Religioso é preguiçoso. Você fala para estudar, não tem tempo, não tem horário, tô cheia, tô isso e aquilo, religioso. Ele quer que você vá lá e num toque de mágica, você passa todo o seu conhecimento para ele da noite pro dia, sendo que demora anos pra gente obter um conhecimento desse. Anos, como eu falei. É mentoria em cima de mentoria, é curso em cima de curso, é vida separada estudando, então não tem como passar da noite pro dia tudo que a gente aprendeu. E religioso não acessa porque é preguiçoso, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Como interpretar as revelações visuais de Deus? Visão. Quando Deus te dá uma visão, é uma chave, tá? Os sonhos são alertas para você se despertar de algo que está para acontecer, algo que está acontecendo, se é um livramento que Deus está te mostrando, que nem eu vou dar um exemplo, eu já falei, mas como tem gente nova. Teve um tempo atrás, quem já conhece a minha história, minha mãe está passando por um processo de câncer, tá? No pulmão. Deus mostrou para mim no sonho e logo se cumpriu. E passou um tempo, a minha mãe começou a ficar muito debilitada. E eu tive um sonho, foi uma visão profética. Eu via a rua da minha mãe, eu via uma árvore, só que essa árvore não existe na rua. E nessa árvore tinha algumas crianças que estavam brincando embaixo. E eu olhava e tinha uma serpente preta, era muito grande, ela era enorme, brilhosa, com os olhos pretos, e ela enrolava nessa árvore, e eu gritava, eu falava para as pessoas, gente, tirem as crianças, ninguém via, porque era espiritual, olha o discernimento, e as pessoas falavam, não tem nada na árvore, eu falava, as crianças, a serpente vai cair na criança, e ninguém via. E quanto mais eu falava, chegou uma hora que aquela serpente enorme, ela saiu da árvore, ela estava enrolada numa árvore. A árvore simboliza o quê? A árvore da vida. Fôlego de vida. E ela saiu da árvore, subiu dentro da casa da vizinha. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E fui orar. E Deus não falou comigo. Não falou, porque talvez ele não fale na hora, ele quer que você esmiúce mais um pouquinho. E passou 2 dias, minha tia falou, Thalita, eu tive um sonho com a sua mãe, eu via ela num caixão morta e via sua mãe no velório não tinha ninguém. Primeira coisa, que velório tem gente, então era um livramento. Deus estava mostrando livramento de morte para minha mãe. E esse sonho que eu tive, a minha mãe foi fazer a quimioterapia, só que eu não fui, ela foi com uma pessoa da família. E quando minha mãe chegou lá no hospital, a minha mãe teve um princípio de parada cardíaca na hora que ia fazer o processo da quimioterapia. E foram muito rápidos, correram com ela, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, aquele sonho era um livramento. Aquela cobra que estava enrolada, ela estava querendo levar minha mãe, a árvore simbolizava a vida, e aquele demônio era um principado. Não era coisa pequena. Então, quando você sonhar com cobra, às vezes você está achando que é, nossa, pastora, sonho é traição. Não, querido, tem diversas formas de discernir o sonho. Então, aquela cobra, ela estava enrolada numa árvore, simbolizava a árvore da vida, era a vida da minha mãe. E ela entrou dentro da casa da vizinha, e a vizinha já morreu com problemas respiratórios. E a minha mãe está onde?
câncer no pulmão, problema respiratório. Então eu entendi que ali, queridos, na região da minha mãe tem um principado que está atuando, está trazendo doença, muitas coisas. Então Deus, ele quer te mostrar o espiritual. É lógico que quem estava ali, que eu falava, olha as crianças, ninguém estava vendo nada, porque o povo estava na carne. E Deus mostrou uma visão profética, um livramento. E eu entendi o cuidado de Deus quando ele mostrou. Cobra grande, gorda, preta, com olhos brilhantes, principado. Não é coisa pequena. Deus está mostrando que tem algo atuando na região. Então, assim, nem todos os sonhos, como eu falei com cobra, é traição, tá? Porque as pessoas lembram de Gênesis, né? Só que lá em Gênesis, a cobra, ela se enrolou na árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Então, muitas vezes nós precisamos ir para a palavra para ter discernimento. Não é de qualquer jeito que Deus vai mostrar para você. Ele não vai te dar um sonho todo aberto, é muito difícil. Ele quer que você tenha o que? Intimidade com Ele. Ele, a intimidade com Ele é o que? Ele é a palavra. Você só conhece Deus se você conhecer as Escrituras. Se você não conhecer a palavra, você não vai ter intimidade com Deus. Porque Ele é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne. Então, para você conhecer a Trindade, você precisa conhecer de Bíblia. E o povo não quer conhecer de Bíblia, porque é cansativo. É muito cansativo, tá? Vou dar um toque para vocês. Quando vocês sonharem, quem tá sonhando, pega o hábito de escrever, compra um caderno. Quem tá comigo já tá fazendo isso. Compra um caderno, porque nem sempre você vai se lembrar. Deus, ele vai te mostrar coisas e você não vai lembrar, porque você sonha muito. Quem sonha muito está com o campo ativado profético. Então é muito sequências de sonhos. Você acaba se esquecendo. Graças a Deus que eu tenho a minha pastora, a minha bispa. E sempre que eu sonho, eu conto para ela. E a memória dela, ó, é top. A minha não é não, mas a dela é. E ela lembra. Teve um tempo para trás que eu sonhei. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Eu não vou falar de quem foi. Eu olhei para a pessoa da minha família. No sonho, a pessoa estava cheia de ferida, lepra. E eu olhava e eu dava risada e os dentes tudo quebrado. E logo que eu vi, eu tive nojo no sonho. Eu olhei e falei, credo, que nojo. E aí logo veio um redemoinho, uma tempestade e aquela pessoa voou. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E contei para minha pastora. Agora, depois de tempos que eu tive esse sonho profético, está se cumprindo o que eu vi. Aquela pessoa estava doente, a lepra estava mostrando doença, tá bonito por fora, só que no espiritual Deus mostrou interno, estava cheio de doença. E não é só física que eu tô falando, tá físico e tá no espiritual também. As áreas estão todas travadas e começou a se cumprir porque Deus mostrou lá atrás. Então, tem coisas que se Deus te mostra, vamos supor, talvez você fale assim, Thalita, eu não consigo ver demônio, nem anjo nem demônio. E eu vou te falar uma coisa, talvez Deus está guardando, você está te separando para não te dar um choque, porque você imagina, você olhar para o seu filho, que você ama tanto, e em cima do seu filho tem um demônio. Me diga se você está preparada para isso, que o seu coração é enganoso. Então, muitas das vezes, querido, Deus não vai deixar você ver o que está ali na vida de pessoas pelo seu coração, ainda não está estruturado na palavra. Então, Ele te mostra no sonho. Eu olhei aquela pessoa que eu tanto amo, eu falei, que nojo. Você imagina se eu tô do lado da pessoa, a pessoa vem, né, falar comigo e eu vejo daquele jeito do sonho, eu vou falar, credo, ai, que nojo. Então, Deus tem um cuidado com a gente. E aí, Ele me mostrou no sonho e eu vejo hoje tudo se cumprindo, o que Deus já falou lá atrás. É o cuidado de Deus. Mas precisa, como eu falei, totalmente liberta, os campos ativados, e aí você vai ter esse entendimento quando é Deus falando, quando é a sua carne, quando é o inimigo, tá? Quando não vem de Deus o sonho, você vai ter esse discernimento. Não tem como. Outra coisa que eu ia falar para vocês. Uma coisa é você ter o sonho ativado, outra é você ter o discernimento do sonho, aí já é um dom. Tá? Eu já falei, vou continuar falando. Tem gente que me manda sonhos. Eu não tenho esse discernimento de sonhos total. Não tenho esse dom. Eu consigo discernir coisas da minha vida porque eu já tô vivendo. E aí eu vou na palavra e Deus destrincha. Então é mais fácil. Mas eu não sei destrinchar um sonho da vida de alguém. Eu não tenho isso, tá, queridos? Não tenho. Se você tá me mandando sonho, para de mandar. Tá? Para de mandar porque eu não sei. Tá? Eu tenho até
pena de falar pra você quando você me manda, mas eu não tenho esse discernimento de sonho. Conheço algumas coisas, como eu falei, já estudei, tenho base, tenho bagagem, mas eu não tenho o discernimento total do sonho. Então eu consigo discernir o meu por quê? Porque eu estou vivendo a situação. Quando você vive é mais fácil. E aí você ora, você busca e aí Deus abre o leque para você. Isso eu quero ativar em vocês, para vocês terem isso. Para de toda hora ficar buscando profeta, mandando sonho. Deus quer se revelar para você. Ele quer que você seja o protagonista da sua vida. Para de entregar a sua vida para ser figurante, sentado no banco da igreja, esperando que o pastor discerne o sonho, esperando que o pastor ore, esperando que o pastor entregue a profecia. Você é o seu protagonista. Se você entregou isso na mão de alguém, as bênçãos não chegam. Porque a bênção vai para onde? Pro protagonista. Vai lá no protagonista. Então, assim, eu quero ativar isso em vocês. Eu quero que vocês tenham isso com vocês. Sabe assim? Como eu sempre falo, não é sobre parede, não é sobre pessoas, é sobre o Espírito Santo. É sobre a santidade, a trindade. Eu quero ativar isso em vocês. E isso demanda tempo, como eu falei. Não é da noite pro dia. As lives são boas, são, porque a gente vem aqui, passa um pouco do conhecimento e vocês pegam uma bagagem. Mas tem coisas que é no ministério, que a gente leva tempo, né? São seminários que a gente demora. Imagina um seminário que demora 15 horas para ser ministrado. Como que eu vou falar numa live que já tem 1h19? Então tem muita coisa da apostila que não tem como passar aqui. Não dá. E as apostilas, os seminários, eles trazem esses códigos mais ativados, né? Você consegue ter mais entendimento. Você fala assim, nossa, como essa chave mudou na minha vida. Isso eu não sabia, mas agora eu sei. Então você que gostaria de ser ativada, a única coisa que eu posso te dizer é que o que mudou a minha vida foi conhecimento. Foi buscar conhecimento. Eu queria até mostrar para vocês um livro que eu tenho aqui. Deixa eu ver, eu vou pegar um livro, que vocês gostam de ver livro. Vou pegar 3 para vocês verem. Deixa eu achar eles aqui, ó. Tem 2 aqui, ó. Eu tenho muito livro. Peraí. Tenha paciência. Quero pegar um aqui, ó. 2. Eita glória! Eita glória! Caiu, mas nós volta. Peraí. Ao vivo é assim mesmo. Calma aí. Tinha caído aqui, fui pegar o livro. Vai dar tudo certo. O importante é o conteúdo, né? Os bastidores. Né? Ó, dica de ouro para vocês. Top dos 50 sonhos. Profeta Vinícius Iracete. Isso aqui é bênção de Deus. Dentro da palavra. Tem muita coisa aqui, ó. Sonhar com a árvore. Ó. Olha o tanto de coisa que ele explica. Isso aqui é uma pérola para você ter. Outro. Até parou de carregar o telefone. Sangue de Cristo tem poder. Tem nada não. Já vou encerrar a live. Ó. Top dos 50 sonhos também. Vinícius Iracete. Muito bom. Todos os livros que você puder comprar desse profeta, ele é ativado em sonhos. Ele tem esse dom. Então é algo que você vai ver que vai ser um divisor de águas para sua vida, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu sempre gosto dessas pérolas. Ó, angeologia, manual de angeologia. Quem puder, compra. Isso é muito bom. Então a maioria dos estudos, quando as pessoas falam, tá até marcado aqui, ó. Ó, meu livro tá até marcado, eu tava lendo. A maioria das coisas, quando a gente vem no Instagram passar, queridos, a maioria vem de estudo, livros. Então, se você hoje quer destravar, vai ter que abrir mão no bolso. Vai ter que tirar esse dólar aí da sua carteira e começar a comprar estudo para você aprender. Como eu falei, muita coisa a gente vem aqui e passa, mas muita coisa tem que investir. Isso aqui é investimento. Eu tenho um monte aqui em cima. Tu viu que eu fui pegar, até derrubei o celular. Olha isso aqui, ó. Esse é um queridinho meu. Quem me conhece sabe. Manual de demonologia. Olha isso. Isso é precioso. Você não tem ideia do que tem aqui dentro. E isso aqui é dentro da Torá. Isso aqui é coisa linda. Quando eu comprei os 2,
Eu mergulhei um bom tempo estudando, tá? Tem coisas que eu ainda voltei, tenho que voltar aqui e ler de novo. Fala muitos nomes que a gente não conhece, mas aqui é um divisor de águas. Eles trazem Satanás no Antigo Testamento, no Novo, a hierarquia demoníaca, Lúcifer, tudo isso. Então isso aqui, ó, como eu falei pra vocês, sempre que vocês tiverem um dinheiro sobrando, vai no Mercado Livre. Eu só compro no Mercado Livre, tá? Não gosto de comprar em outro lugar não, porque o Mercado Livre chega rápido e tenho esse lado meio assim pra ontem, né? Vocês veem que até na live eu falo rápido. Então, no Mercado Livre eu coloco lá os livros que eu quero, compro, chega no outro dia, e aí você precisa estudar, né? Você precisa começar a mergulhar. Deve ter mais aqui pra mostrar pra vocês. Já mostrei Leviatã na outra live. Então tem muita coisa que, se você se disponibilizar para estudar, vocês vão falar assim, como eu rompi no mundo espiritual. E aí, como eu falei, a gente vem aqui, traz um pouco para vocês, vocês absorvem, busquem mais conhecimento e aí vocês vão começar a romper. Então eu quis dar essas dicas para vocês dos sonhos que eu peguei do Vinícius Ziracete, porque ele tem isso ativado com ele. E tudo que ele traz nos livros, eu vi basicamente que se encaixa na palavra. Então quando você sonha algo, ali é fácil de você ter um discernimento, tá? Alguém quer falar alguma coisa, tá com alguma dúvida? Só não me fala, olha, só não vem me falar que sonhou, que eu não sei discernir. Vou passar a pergunta. O filtro do Instagram mudou, derrubei o celular, hoje o negócio foi tenso. Quer ver o livro? Tem um combo, tá? Na internet tem um combo. Coloca no Mercado Livre, combo do Vinícius Ziracete. Vai aparecer 3, é que o outro tá lá dentro, ó. Tira print, vai ficar salvo também, se você quiser ver depois, ó. Vendo? Eu vou tirar foto, vou colocar nos meus stories pra você ver dos 3, tá? Vou colocar aqui, ó, o outro. Mas eu vou colocar nos stories, já que vocês querem, eu vou colocar lá agora, tá? E aí vocês compram, que é muito bom. Eu indico de olhos fechados, não vou trazer nada ruim pra vocês aqui, tá? Ele tem isso ativado nele. E tá dentro da palavra. Então, bastante coisa ali você vai conseguir ter um discernimento. Alguém quer perguntar alguma coisa? No nome de Jesus, vou deixar salva. Quem não me segue, começa a me seguir. Tem muita coisa chegando. Tem muitos projetos chegando. Vai ser uma bênção, tá? Então, vocês conseguiram entender? Eu tentei passar de uma forma fácil, né, dos sonhos. Se você se encontra, como eu falei, dentro desses cativeiros, né? Thalita, eu tomo medicação. Thalita, eu tô passando por um processo. Como eu falei para você, eu consigo te ajudar. Mas as ferramentas que eu tenho para te ajudar são os estudos, tá? É onde eu consigo entrar te ministrando e te trazendo dali, tá? Eu posso fazer um mapeamento individual? Posso, como eu faço com algumas ovelhas minhas, tá? Tem pessoas que estão no meu ministério e aí eu faço o mapeamento. Só que eu quero que você entenda, o mapeamento é algo que a gente vai achar da sua vida. Abriu-se um tabuleiro, mas dentro do tabuleiro você vai precisar identificar traumas, dores, que aí só dentro dos seminários, que nem o seminário de cura interior. Seminário de cura interior, quer dizer, quase 15 horas para ministrar. É muito tempo. Eu não gosto desse seminário, quem me conhece sabe. Eu dou assim, mas não é algo que eu gosto, é muito cansativo. Tem que orar ferida por ferida, é muito cansativo, tá? Mas, né, quando tem muita gente para dar, chega pessoas com feridas, a gente aplica o seminário, tá? Então, se você tem interesse, você pode deixar seu nome aqui, que quando tiver uma turma a gente vai fazer, que é muito difícil. Não é um seminário que eu gosto de dar, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? No nome de Jesus, eu não gosto de deixar a live muito extensa. 1h30 já. A próxima, vamos ver se eu faço de Lilith, perversidade sexual. Vai ser bom, hein? Tenho 2 livros aqui de Lilith. Muito, muito bom também. Vai ser algo sobrenatural. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso encerrar, se vocês conseguirem entender dos sonhos.
Conseguiram pegar? Tem muita coisa, como eu falei, não deu para passar porque é muito profundo, né? Aí tem que entrar na palavra, a gente ia ter que entrar nas histórias para poder entender. Então aqui não tem como, uma live de 1h30 não tem como. Mas o que eu podia passar para vocês, eu passei. Eu espero que tenham surtido efeito. Eu espero que vocês apliquem na vida de vocês. E se você não tem esse lado ativado, peça para o Senhor ativar esse lado direito. Senhor, ativa meu lado direito, como em Salmos diz, como eu expliquei para vocês dentro da palavra. Eu preciso da minha criança ativada. Solta as minhas emoções. Tira-me dos traumas. Eu não aguento mais isso. Fala para Deus. Senhor, eu cancelo, eu renuncio toda transgressão, toda iniquidade. Tira minha cegueira espiritual. Você tem que falar, você tem que começar a pedir, e aí o Espírito Santo vai começar a ativar você, e você vai ver que uma vez que você começa a ter essa intimidade, como eu falei, você para de correr atrás de profeta, você vai parar de correr atrás de pastor, de coisa de sinais e maravilha, tudo isso não enche mais seus olhos. Você tem a fiação direta com o papai, você não precisa ficar, mas fulano mostra sinais e maravilha. Eu falei para você, cuidado, o diabo mostra o dobro. Dentro da palavra a gente tem esse respaldo. Então isso não engrandece os meus olhos. Pode falar 10 horas em línguas, não engrandece os meus olhos. Passei dessa fase, eu era bebê espiritual, agora eu acho que eu já sou adulta espiritualmente, tanto que eu aprendi. Amém? Posso encerrar? Em nome de Jesus, vou deixar salva, tá? Depois vou postar um vídeo no meu Instagram de 2 ovelhas minhas, 2 testemunhos que elas me mandaram, para vocês verem o que Deus já fez na vida dela através do Espírito Santo me usando de uma forma sobrenatural. Então, para quem fala que não tem fruto, eu vou começar a mostrar no meu Instagram. Eu não queria fazer isso, porque a gente não precisa ficar mostrando o que Deus faz na vida de cada um. Mas, infelizmente, tem uns enviados de Satanás que fica chicoteando a gente, porque não tem tempo para fazer nada para Deus. Então, se não tem tempo para fazer nada para Deus, está o tempo todo chicoteando quem tem. Então, eu vou mostrar, vou colocar no Instagram para vocês verem o que Deus já fez. Tá? Bem-vindos novos seguidores, também vou fazer um vídeo, vocês verem, acho que chegou mais de 55 seguidores somente hoje. Como eu falei, Deus está alavancando o ministério e eu creio que grandes coisas Deus vai fazer. Então, receba nessa tarde um pouquinho dessa porção que foi dos sonhos e, consequentemente, Deus vai ativar você no mundo espiritual e você vai falar, um dia valeu a pena eu estar naquela live. Uma live pequenininha, mas Deus falou grandemente e eu destravei. Amém? Vou encerrar, no nome de Jesus, vou deixar salva, tá? Beijo, queridos, fiquem com Deus.